Olá, queridos jardineiros e cultivadores de hortaliças. Quem aí enfrenta pepinos doentes no verão? Seja pulgão atacando ou o ídio acabando com a colheita. E a primeira reação é logo pegar aquele frasquinho mágico com produto químico. Mas e se eu te dissesse que existem 8 formas naturais e comprovadas de proteger suas plantinhas verdes sem usar uma gota de química? Prepare-se para se surpreender, porque esses métodos não são apenas seguros, mas muitas vezes são ainda mais eficazes. Nós nos acostumamos muito a depender dos químicos. Eles prometem resultado rápido, né? É só pulverizar e a praga some. Mas poucos param para pensar no rastro que essa química deixa nos frutos, no solo e até no ar. Felizmente, existem os bons e velhos métodos, e até novas descobertas da ciência para nos ajudar. Voltar para a natureza não é só uma moda, é uma necessidade. Nosso objetivo é colher uma safra limpa e saudável. Então, vamos entender passo a passo como fortalecer a imunidade dos pepinos de forma natural, sem químicos. E vamos começar pelo mais importante, aquilo que está literalmente sob os seus pés. O primeiro segredo é ter um solo saudável. Isso mesmo, e não se espante. Muita gente se esquece que o solo é o verdadeiro berço da vida para as plantas. Não o veja apenas como terra suja, mas sim como um ecossistema vivo e vibrante. Um solo saudável está cheio de vida, bactérias, fungos, minhocas e outros micro-organismos benéficos. Eles arejam o solo, deixando-o soltinho e cheio de ar. Transformam a matéria orgânica em alimento facilmente absorvível pelas raízes. Pense neles como trabalhadores incansáveis que, nos bastidores, garantem o sucesso da sua plantação. Por outro lado, quando o solo está esgotado, compactado ou contaminado por patógenos, a planta simplesmente não se desenvolve bem. Suas raízes ficam fracas, falta-lhe energia para crescer. E assim, torna-se um alvo fácil para doenças e pragas. É igual a uma pessoa com a imunidade baixa. Qualquer vento mais forte já a deixa doente. Já uma planta vigorosa, crescendo num solo vivo e fértil, desenvolve raízes fortes e caules resistentes. Nutre-se de forma equilibrada. Suas células são robustas. Essa planta, por si só, torna-se muito mais resistente a qualquer ataque externo. E como conseguir esse solo saudável? É mais simples do que parece. Use composto, adicione humus ou esterco curtido. Plante adubos verdes. São culturas específicas que ajudam a melhorar a estrutura do solo e a nutrição. E evite revolver a terra profundamente sem necessidade, para não prejudicar a vida desses micro-organismos benéficos. Não espere uma solução mágica do dia para a noite. Construir um solo saudável é um processo contínuo, que exige tempo e paciência. Mas é o melhor investimento que pode fazer para a sua colheita futura e para a saúde das suas plantas. Solo saudável, pepinos fortes. É uma verdade simples, mas extremamente importante. Ótimo, vamos seguir em frente. Depois de termos construído uma base sólida com um solo saudável, passamos para o próximo ponto importante. E este ponto tem a ver com a água e o ar. O segundo ponto fundamental é a rega e ventilação adequadas. Muitos jardineiros subestimam este aspecto. Parece simples, não é? É só regar e pronto. Mas é exatamente a rega inadequada e a falta de ar fresco que abrem caminho para muitas doenças fúngicas, como o oídio ou diversas podridões. Imagine uma estufa num dia quente. Está quente, úmido, o ar está parado. Condições ideais para a multiplicação de fungos nocivos. Eles adoram esta sauna para plantas. As folhas ficam constantemente molhadas, a umidade acumula-se. E pronto, aparecem as primeiras manchas. O que fazer? Regue os pepinos estritamente na base, junto à raiz. Tente evitar que a água caia nas folhas, especialmente ao fim da tarde ou à noite, para que tenham tempo de secar antes do anoitecer. Esta é uma regra muito simples, mas reduz significativamente o risco de doenças. E ventile as estufas, obrigatoriamente. Abra janelas, portas regularmente.
Crie circulação de ar. O ar fresco impede que os esporos de fungos se fixem e se desenvolvam. Mesmo um pequeno movimento de ar faz uma enorme diferença. Pode parecer elementar, mas acredite, seguir estas duas regras, regar na base e ventilar, já salva os seus pepinos de metade dos problemas possíveis. É a sua prevenção simples, mas muito eficaz. Certo, depois de cuidarmos da ventilação e da rega dos nossos pepinos, vamos pensar em quem vive ali, pertinho deles. Acontece que os vizinhos fazem uma enorme diferença. A terceira maneira é a vizinhança certa. No mundo das plantas, existe um conceito chamado alelopatia. É quando algumas plantas liberam substâncias que influenciam o crescimento ou desenvolvimento de outras, e podemos usar essa característica a nosso favor. Algumas plantas liberam fitoncidas. São substâncias com um cheiro forte. Esses cheiros desagradam muito a várias pragas. Por exemplo, pulgões ou ácaros vão tentar ficar bem longe do canteiro se plantarmos por perto aquilo que eles detestam. Quem são, então, esses vizinhos benéficos para os pepinos? Temos, por exemplo, os taguetes. Suas flores coloridas não só enfeitam a horta, mas também afastam nematóides no solo e alguns insetos voadores. Plante-os na borda do canteiro ou entre os pés de pepino. Outro excelente vizinho é o endro. Seu aroma espanta os pulgões. Além disso, o endro atrai insetos benéficos, sobre os quais falaremos um pouco mais tarde. Manjericão, hortelã, melissa. O cheiro forte deles também pode afastar alguns insetos. Até o alho plantado por perto pode ajudar a espantar o ácaro. Escolha plantas companheiras que não vão competir com os pepinos por luz e nutrientes, mas que, ao mesmo tempo, vão criar uma barreira de proteção invisível ao redor deles. É uma solução inteligente e natural, que funciona sem química nenhuma. E, de quebra, ainda deixa sua horta mais bonita e cheirosa. Vamos continuar construindo nossa fortaleza natural para os pepinos. Já cuidamos do solo, da rega, da ventilação e encontramos bons vizinhos. E agora chegou a hora de atrair os verdadeiros combatentes para a nossa horta. O quarto método é atrair insetos benéficos. Nem todos os insetos na horta são pragas. Existe um exército inteiro de pequenos ajudantes que vão devorar com prazer os pulgões, ácaros, larvas e outros inimigos da sua colheita. Nosso objetivo é criar as condições para que eles queiram se instalar aqui. Quem são nossos principais aliados? Claro, as joaninhas. Uma joaninha pode devorar milhares de pulgões na sua vida. Ela é simplesmente a super-heroína da horta. Olha só de perto, uma joaninha em uma folha. Outro ajudante importante é a crisopa. As larvas dela são predadores insaciáveis que destroem pulgões, ácaros, tripes. Veja a foto ou vídeo da larva da crisopa devorando um pulgão. As aranhas também são úteis, embora algumas pessoas tenham medo delas. Elas capturam muitas pragas. Como atrair essas criaturas maravilhosas? Plante na horta espécies que os insetos benéficos adoram. São as plantas melíferas, como endro, cenoura, se deixar florir, coentro, facélia, trevo. Elas atraem crisopas e outros predadores. Os insetos benéficos também gostam de ter um cantinho mais selvagem na horta. Um pequeno espaço com a grama sem cortar. Uma pilha de galhos. Eles precisam de abrigo. E a dica de ouro: não use inseticidas de amplo espectro, mesmo os naturais. Eles matam não só as pragas, mas também os insetos benéficos. Nosso objetivo não é exterminar todos os insetos, mas criar um equilíbrio onde esses amigos úteis controlam a população de pragas. Atrair insetos benéficos é um escudo vivo para seus pepinos. É uma parceria com a natureza que traz ótimos resultados. Então, criamos as condições ideais para o crescimento dos pepinos e atraímos aliados. Mas às vezes, especialmente nas fases mais iniciais, é preciso colocar uma barreira física para que as pragas simplesmente não cheguem às plantas. O quinto ponto: as barreiras mecânicas. Este método é simples, como tudo o que é genial,
e muito eficaz contra muitas pragas voadoras que tentam pôr ovos nas suas plantas ou simplesmente almoçar as folhas frescas. Imagine uma tela fina, mas resistente, ou uma manta de proteção especial. Você simplesmente cobre com ela o canteiro com as mudas de pepino plantadas, ou até mesmo onde semeou. O que isso proporciona? Impede fisicamente que pragas como mosca branca, pulgões, tripes ou até mesmo lesmas, se as bordas estiverem bem presas ao chão, cheguem aos brotos tenros ou às plantas jovens. Elas simplesmente dão de cara com a barreira e não conseguem passar. Isso é especialmente importante no início da estação, quando as plantas ainda estão fracas. Elas não conseguem resistir sozinhas a um ataque em massa, e a manta de proteção lhes dá tempo para se fortalecerem. Além disso, a manta de proteção cria um microclima favorável, retém a umidade do solo e protege contra variações bruscas de temperatura. É importante usar um material com malha suficientemente fina para que as pragas não consigam passar. E ter cuidado para que não fique encostado nas próprias plantas. Caso contrário, a praga pode danificar a folha mesmo através da tela. Quando os pepinos crescerem e começarem a florir, para variedades que precisam de polinização, o material precisará ser removido para permitir o acesso às abelhas. Mas para variedades autopolinizadoras, pode-se deixar. A barreira mecânica é a sua primeira linha de defesa. É como uma cerca segura em volta do seu terreno. Não resolve todos os problemas, mas reduz significativamente o risco de infestação nas fases mais vulneráveis. Simples, acessível e sem químicos. Já protegemos os pepinos por cima, agora vamos olhar para baixo. O que acontece na base do caule e na superfície do solo? Aqui também pode criar uma proteção poderosa. O sexto método é a cobertura do solo. Cobertura é qualquer material que você usa para cobrir a terra à volta das plantas. Isso pode ser palha, relva cortada, serragem, casca, composto ou até mesmo um agrotecido especial. A cobertura traz várias vantagens de uma vez. Em primeiro lugar, conserva a umidade no solo. Você precisará regar com menos frequência, e isso já é um ponto a favor para prevenir o excesso de umidade e a podridão das raízes. Em segundo lugar, a cobertura suprime o crescimento de ervas daninhas. As ervas daninhas competem com os pepinos por água, nutrientes e luz. Menos ervas daninhas, mais força para os pepinos. Em terceiro lugar, a cobertura orgânica, como palha ou relva, decompõe-se gradualmente. Isso nutre o solo, melhora a sua estrutura e atrai minhocas. E as minhocas, como lembramos, tornam o solo saudável. Mas o mais interessante, alguns tipos de cobertura podem afastar pragas. Por exemplo, palha fresca ou serragem podem ser desagradáveis para as lesmas, e uma camada densa de cobertura cria uma barreira física para algumas pragas do solo. Além disso, a cobertura protege as folhas inferiores dos pepinos do contacto com o solo úmido. Isso reduz o risco de infecção por doenças fúngicas que vivem no solo. Escolha a cobertura corretamente. Relva fresca cortada deve ser ligeiramente seca antes, para não apodrecer. A camada não deve ser muito grossa, para que o solo possa respirar. A cobertura do solo é uma técnica multifuncional. Ajuda a manter a saúde do solo, facilita a manutenção e, ao mesmo tempo, serve como barreira adicional contra certas pragas e doenças. É mais um tijolo na parede da sua proteção natural. Já criamos as condições ideais e atraímos ajudantes. Mas o que fazer se, apesar de todas as medidas, os primeiros sinais do problema aparecerem? Não vamos correr logo para a química, pois não. A sétima dica é a pulverização preventiva com meios naturais. Temos uma autêntica farmácia à mão, diretamente na cozinha ou na horta. Estes meios não matam tudo instantaneamente como os químicos, mas criam condições desfavoráveis para pragas e doenças, ou contêm a sua propagação. Peguemos nos pulgões. Eles não gostam de solução de sabão. Sabão comum, como o de coco ou o sabão de potássio, o verde, dissolvido em água,
cria uma película fina no corpo do pulgão que o impede de respirar. Mostrar vídeo a pulverizar pepinos com solução de sabão com pulverizador. Contra o ácaro-aranha e outros insetos sugadores, as infusões de alho ou casca de cebola funcionam bem. O seu cheiro forte repele-os. Visualização: casca de cebola e alho de molho em água. E quanto às doenças fúngicas, como o oídio? Aqui, os produtos lácteos vêm em socorro. Soro de leite ou kefir comum, diluídos em água, criam uma película finíssima nas folhas. Esta película impede que os esporos dos fungos germinem. Além disso, as bactérias benéficas dos produtos lácteos competem com os fungos patogênicos. Mostrar como diluem o soro ou kefir com água. É importante entender que estes meios funcionam melhor como prevenção ou nas fases mais iniciais da doença. Se o problema já estiver avançado, a sua eficácia pode não ser suficiente. Por isso, é preciso pulverizar regularmente, por exemplo, uma vez por semana, ou logo ao aparecimento dos primeiros sintomas suspeitos. As pulverizações naturais são o seu pronto-socorro e uma vacina regular para os pepinos. São seguras para si, para os insetos benéficos e para o meio ambiente. Os ingredientes são geralmente acessíveis e baratos. É uma forma simples e eficaz de manter a situação sob controle sem químicos. E assim, chegamos ao 8º e último ponto do nosso programa de proteção natural. Este método exige um pouco de planeamento, mas é, sem dúvida, uma das ferramentas preventivas mais poderosas que temos à disposição. 8º, e um ponto crucial, são a rotação de culturas e a escolha de variedades resistentes. São duas abordagens interligadas que vão diretamente às causas fundamentais de muitos problemas na sua horta ou jardim. O que significa rotação de culturas? Simplificando, é alternar as culturas nos canteiros de ano para ano. A regra de ouro: nunca plante pepinos, ou outras plantas da mesma família, como abóboras, courgettes ou melões, sempre no mesmo local, época após época. E por quê? Muitas doenças e pragas têm preferência por plantas específicas. Elas podem passar o inverno no solo ou em restos de culturas anteriores. Se continuar a plantar pepinos ou qualquer outra cultura, sempre no mesmo sítio, estará a criar o ambiente perfeito para que se instalem, acumulem e multipliquem sem controlo. O resultado é que o problema só vai agravar-se com o passar dos anos. Quando muda de local, os inimigos naturais daquela cultura, as pragas e doenças, que possam ter ficado no solo ou nos restos de plantas, não encontram o seu hospedeiro. Sem alimento, a sua população diminui drasticamente. A recomendação é que só volte a plantar a mesma cultura no mesmo canteiro, após pelo menos 3 a 4 anos. O segundo pilar deste ponto é a escolha de variedades resistentes. Os melhoradores, ou fitotécnicos, trabalham incessantemente para desenvolver variedades que já possuem resistência genética natural às doenças mais frequentes na sua zona. Estamos a falar de resistências a doenças como o oídio, o míldio ou a fusariose, por exemplo. Leia atentamente a descrição na embalagem das sementes. Geralmente, lá encontrará informação sobre a quais doenças aquela variedade específica é resistente. Ao optar por estas sementes, está a garantir uma camada extra de proteção para as suas plantas desde o início. Claro, ter uma variedade resistente não significa que a planta seja totalmente imune e que nunca venha a adoecer. Significa sim que terá uma capacidade de resistência muito maior à infecção, caso esta surja. E quando combina esta escolha com os outros métodos naturais que falamos, as probabilidades de ter uma colheita saudável, livre de químicos, aumentam exponencialmente. A rotação de culturas e a escolha de variedades resistentes são, de facto, estratégias a longo prazo. Implicam um planeamento antecipado de vários anos, mas é precisamente esta visão que nos permite quebrar o ciclo vicioso de doenças e pragas, criando um ecossistema mais equilibrado e saudável na sua horta ou propriedade. São, na verdade, a base da agricultura biológica, mas sabe o que é mais incrível?
Nenhum desses métodos funciona 100% sozinho. A verdadeira magia acontece quando você os usa em conjunto. Por exemplo, solo saudável mais rega adequada, mais atrair insetos benéficos, mais prevenção orgânica. Essa é uma defesa poderosíssima. Você não fica só combatendo o problema quando ele aparece. Você cria condições em que doenças e pragas simplesmente não vão querer se instalar nos seus pepinos. É como construir uma fortaleza em vez de ficar apenas apagando incêndios. E aqui está o grande segredo da agricultura orgânica: não tratar, mas prevenir. E quando você vir seu pepino limpo, crocante, cultivado sem química, vai entender que o esforço valeu a pena. Esse é o verdadeiro efeito uau. Os frutos do seu trabalho, seguros para você e para a natureza. Eram esses os 8 ajudantes naturais para seus pepinos que mostramos. Vimos que cultivar uma colheita saudável sem química é totalmente possível. É preciso apenas um pouco de conhecimento e cuidado. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo foi útil, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. E claro, escreva nos comentários qual desses 8 métodos você já usa ou qual você vai tentar primeiro. Adoraria saber sua experiência.